Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem acumular riqueza de um jeito quase natural, sem esforço, enquanto outras, não importa o quão duro trabalhem ou o quão inteligentes sejam, parecem estar sempre presas naquela mesma luta financeira sem fim? Pois é. Hoje o nosso foco é justamente desconstruir esse enigma. A gente vai fazer um mergulho profundo em um dos temas mais fascinantes e debatidos no universo do desenvolvimento pessoal, a psicologia da riqueza. Olha, existe literalmente uma infinidade de materiais por aí sobre como alcançar o sucesso, mas poucos vão tão fundo na relação de causa e efeito entre o nosso mundo interior e a nossa realidade exterior quanto a obra Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Então, o nosso objetivo aqui hoje é fazer uma dissecação completa, super objetiva e detalhada dessa teoria, indo desde aquela filosofia mais abstrata de como a mente funciona até as duras realidades práticas e macroeconômicas do dia a dia. Bom, para organizar essa nossa exploração de um jeito bem lógico, a análise de hoje está dividida em 4 partes principais. Primeiro, a ontologia da riqueza. Segundo, a anatomia do conflito financeiro. Terceiro, a engenharia do dinheiro. E, por fim, a gente vai fazer uma análise crítica de tudo isso. Vamos lá? Começando pela parte 1, a ontologia da riqueza, ou seja, o nosso mundo interior. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a obra não começa jogando na sua cara planilhas complexas de investimento ou gráficos de mercado. Nada disso. Ela começa com uma tese filosófica muito direta. O mundo exterior de qualquer indivíduo é simplesmente um reflexo exato do seu mundo interior. Isso nos leva a este conceito fundamental aqui da tela. O autor crava que os resultados financeiros visíveis, sabe, aquele saldo bancário ou os bens materiais que a gente consegue tocar, são meramente sintomas. O diagnóstico real, a causa de tudo, está lá nos pensamentos invisíveis e nas crenças. É como aquela clássica analogia da árvore. A imensa maioria das pessoas tende a focar obsessivamente nos frutos, nos resultados, mas a saúde e a qualidade desses frutos são, na verdade, determinadas por raízes que estão ocultas debaixo da terra. O livro usa uma outra metáfora que eu acho ainda mais visual para explicar isso. Imagina que você acabou de escrever um texto no seu computador e mandou imprimir. Aí você pega o papel na mão, lê e nota um erro de digitação absurdo. O que você faz? Pega uma borracha, apaga o erro ali no papel físico mesmo e aperta o botão de imprimir de novo. Para sua surpresa, o erro continua lá, impresso na folha nova. Tentar mudar a conta bancária sem mudar as crenças que estão por trás é exatamente como tentar apagar o erro no papel impresso em vez de corrigir o código direto lá no software. Ou seja, a sua programação interna precisa ser alterada primeiro, senão o resultado vai ser sempre o mesmo. E aí, para explicar como essas raízes invisíveis operam na nossa cabeça, o material introduz um conceito absolutamente fascinante: o termostato financeiro. A ideia central aqui é que cada pessoa possui um limite psicológico interno pré-programado para o sucesso. Pensa num termostato de ar-condicionado mesmo, regulado para, digamos, 20 graus. Se a temperatura do quarto sobe para 25, o que acontece? O sistema liga automaticamente e esfria o ambiente de volta para os 20 graus originais. Segundo o livro, a mente humana faz exatamente a mesma coisa com o dinheiro. O exemplo mais impressionante e que é apoiado por várias estatísticas reais é o dos ganhadores de loteria. Sabe aquelas histórias que a gente sempre ouve? Pessoas que recebem subitamente dezenas de milhões na conta, mas que possuem um termostato financeiro interno regulado para baixo. Quase invariavelmente, elas perdem todo aquele dinheiro em poucos anos. Por quê? Porque o subconsciente, na verdade, entra em pânico com todo aquele excesso. Ele não reconhece aquilo. Então, ele começa a criar situações de autossabotagem. São gastos impulsivos absurdos, investimentos terríveis, ou até mesmo dar o dinheiro para pessoas erradas. Tudo isso apenas para que a vida financeira retorne àquele nível de conforto psicológico original, onde a pessoa se sentia segura. Tá, mas e na prática? Como essa programação toda se traduz no nosso comportamento no dia a dia? É aí que entra a fórmula do destino. Esse modelo basicamente reduz o sucesso a uma cadeia super rigorosa de causa e efeito. Tudo, absolutamente tudo, começa no primeiro passo, os pensamentos. Mas espera aí, de onde vêm esses pensamentos? O texto explica que eles nascem da nossa programação passada. É aquilo que a gente ouvia sobre dinheiro lá na infância, os modelos de comportamento que a gente viu os nossos pais tendo com as finanças e, claro, incidentes emocionais muito específicos que a gente vivenciou anos atrás. Essa programação profunda dita os nossos pensamentos. Esses pensamentos, por sua vez, geram o passo 2, os sentimentos. Esses sentimentos acabam impulsionando o passo 3, as ações. E preste muita atenção aqui, são exclusivamente as ações que produzem o passo 4, os resultados. Quando a gente detalha essa cadeia e olha para o quadro todo, fica muito claro que tentar mudar o resultado final lá na ponta, na base da força bruta, é uma batalha perdida se aquele primeiro gatilho, lá da infância, não for reprogramado.
Avançando agora para a parte 2 dessa análise, a anatomia do conflito financeiro. Como mentes ricas e mentes pobres operam de forma diferente. O coração dessa argumentação comportamental do autor reside em 17 arquivos de riqueza específicos apresentados na obra. Mas antes da gente entrar em alguns exemplos, tem uma diferença fundamental que, de certa forma, resume todos esses 17 pontos. O texto sugere que, lá no fundo, a mentalidade focada na abundância joga o jogo do dinheiro para ganhar, enquanto a mentalidade que sofre com a escassez joga o jogo do dinheiro apenas para não perder. É uma diferença sutil, mas gigante. Uma mentalidade busca a expansão agressiva e a prosperidade. A outra busca apenas a sobrevivência e aquela falsa sensação de segurança. E é quando a gente analisa alguns desses arquivos específicos que esse abismo de comportamento fica muito evidente. Olha só, o primeiro e mais contundente contraste é a oposição entre o vitimismo e a responsabilidade. A tese aqui defende de forma irredutível que é absolutamente impossível alguém que assume a postura de vítima conseguir prosperar, sem chance. A obra aponta 3 pistas comportamentais muito claras que identificam esse vitimismo. Primeiro, o hábito de culpar fatores externos, sabe? A culpa é sempre da economia, do governo, do chefe, do mercado. Segundo, o ato de reclamar constantemente, de focar só no que está dando errado. E terceiro, que é talvez o mais traiçoeiro, o perigoso hábito de justificar, usando frases como "ah, mas o dinheiro não é tão importante assim". O livro argumenta que essa justificativa é letal. Pensa bem, se você diz para você mesmo que uma bicicleta não é importante, você não vai comprar uma bicicleta. Se você diz que o dinheiro não importa, você simplesmente não vai ter dinheiro. Ponto. Focar nessas queixas, segundo o autor, atrai apenas o que ele chama de lixo financeiro. Em total oposição a isso, a criação de riqueza de verdade exige que a pessoa assuma 100% de propriedade e uma responsabilidade inegociável sobre a própria vida. E como isso se constrói no campo profissional? Outro contraste robusto que o livro traz é a diferença entre vender tempo e vender resultados. A remuneração baseada em um salário fixo, por horas trabalhadas, é descrita como uma armadilha psicológica formidável. E qual é o motivo? É que a mente humana adora e prefere a segurança psicológica de ter um contra-cheque garantido ali no fim do mês. Porém, o autor argumenta que essa exata ilusão de segurança é o que custa a construção de qualquer riqueza verdadeira. O tempo é um recurso estritamente finito, certo? Todo mundo só tem 24 horas no dia. Então, ao atrelar a sua renda ao seu tempo, você acaba impondo um teto imediato e intransponível aos seus ganhos. Você não consegue trabalhar 1000 horas por dia. Por outro lado, focar em vender resultados, seja através de negócios próprios, participação nos lucros ou comissões, permite uma escalabilidade sem limites. Por quê? Porque o valor que você gera para o mercado não depende mais das horas físicas que você investiu, mas sim do impacto da sua solução. E isso ilustra brilhantemente o nosso próximo ponto de atrito, a visão que as pessoas têm sobre vendas e autopromoção. A gente sabe que existe um preconceito social muito forte contra o ato de vender. Frequentemente, tentar vender algo é visto como uma atitude inadequada, incômoda ou até arrogante. No entanto, o texto desafia isso de frente. Ele lembra que todo grande líder, seja na política, nos negócios ou na religião, é por definição um grande promotor de suas próprias ideias. A lógica aqui é implacável. Quem não gosta de promover o próprio produto, o próprio serviço ou a própria habilidade, no fundo, lá no fundo, não acredita no próprio valor. E o negócio ou um profissional que se recusa a vender não tem como escalar, porque ajudar as pessoas em larga escala exige, obrigatoriamente, garantir que essas pessoas saibam que a sua solução existe. Ou seja, a autopromoção se torna não incômodo, mas um dever moral para quem realmente entrega valor real para o mundo. Chegamos à parte 3. A engenharia do dinheiro. O sistema de gestão prático. Bom, agora que a gente já mapeou todo esse campo minado da psicologia, a nossa análise precisa entrar na mecânica prática, né? Aquela que tira a teoria do mundo das ideias e a coloca para rodar no fluxo de caixa real da sua vida. A ferramenta central proposta para isso é a famosa disciplina dos potes, ou sistema de divisão de contas. A proposta é fragmentar qualquer receita recebida, por menor que seja, em proporções rigorosas. O grande segredo aqui é que o hábito de gerenciar os recursos é considerado imensamente mais importante do que o valor financeiro inicial. Mesmo que você ganhe pouco, a disciplina tem que existir. A recomendação do livro envolve alocações claras, como 10% intocáveis para doações e ajuda ao próximo, 10% direcionados para sua educação contínua e uma fatia crítica para investimentos e para a construção da liberdade financeira a longo prazo. Esse dinheiro dos investimentos atua como uma verdadeira galinha dos ovos de ouro e jamais, sob hipótese alguma, deve ser gasto. Essa fragmentação constante e disciplinada que treina o cérebro humano para começar a lidar com a matemática da abundância.
Agora, o que é realmente interessante neste slide, e frequentemente apontado pelas pessoas como o conceito mais contraintuitivo de todo o sistema do autor, é a criação da conta da diversão. É isso mesmo. A regra exige que exatamente 10% de toda a sua renda líquida seja destinada pura e simplesmente para o prazer absoluto. Gente, não é para pagar boletos, não é para fazer compras do mês no supermercado, não é para consertar o carro. A instrução é que esse dinheiro deve ser gasto mensalmente de uma forma que faça a pessoa se sentir rica e mimada. Pode ser pedindo o vinho mais caro de um restaurante excelente, passando uma noite num hotel de super luxo na sua própria cidade ou pagando por um tratamento de spa premium. A regra é clara. Esse pote precisa ser zerado todo mês de forma extravagante. Mas vem cá, qual é a utilidade pragmática de torrar dinheiro num sistema que é focado em enriquecimento? Na verdade, trata-se de uma negociação interna magistral. A mente humana abriga essencialmente dois lados nessa jornada financeira. A parte lógica, aquele construtor de riqueza que quer poupar, trabalhar e investir implacavelmente, e a emoção, a criança interior que deseja prazer e recompensa agora, no curto prazo. Ao destinar esses 10% estritamente para o lazer extravagante, você evita que essa criança interior se sinta punida pelo esforço brutal de investir e poupar todo o resto. Porque vamos combinar, se o ato de economizar gerar apenas privação constante e sofrimento, a sua mente vai acabar se rebelando mais cedo ou mais tarde, disparando exatamente aquela autossabotagem terrível que a gente viu lá no conceito do termostato financeiro. Portanto, a conta de diversão funciona como a válvula de escape perfeita. Ela garante que a disciplina espartana de investir o resto do dinheiro seja psicologicamente sustentável e suportável no longo prazo. E, finalmente, chegamos à parte 4, a nossa análise crítica e como tudo isso se encaixa no contexto do mundo real. Para a gente ter uma compreensão verdadeira, madura e completa de todo esse arcabouço, precisamos dar um passo atrás e observar as coisas com total imparcialidade, entender como essa teoria toda interage com o mundo real lá fora. Uma avaliação rigorosa revela que a obra funciona na prática como uma faca de dois gumes. Se a gente olhar para a coluna do empoderamento psicológico, é uma ferramenta fenomenal para quebrar a paralisia. Forçar o indivíduo a assumir 100% da responsabilidade é um choque de realidade altamente produtivo que destrói a inércia e o vitimismo. No entanto, se a gente olhar para a coluna da ignorância estrutural, o nosso olhar analítico precisa apontar que transformar essa responsabilidade interna numa verdade macroeconômica absoluta acaba ignorando barreiras sistêmicas severas. Tratar o sucesso puramente como uma escolha mental individual carece de contexto social diante de profundas desigualdades. Se a gente ignora isso, a teoria se torna incompleta e potencialmente sensível quando confrontada com a economia real de quem parte de linhas de largada com enormes desvantagens estruturais. E essa mesma dualidade, essa mesma faca de dois gumes, surgem na metodologia aplicada pelo autor. O livro sugere práticas bastante literais e físicas, como instruir ao leitor a colocar o dedo na própria testa e declarar em voz alta frases de efeito como "Eu tenho uma mente milionária". Por um lado, se a gente olhar sob as lentes da psicologia comportamental, repetições físicas e verbais assim funcionam maravilhosamente bem como âncoras de foco. Elas melhoram a postura, elevam a autoconfiança e ajudam a alinhar as emoções com as ações que você deseja tomar. Faz sentido. Por outro lado, leitores mais céticos e analistas alertam com muita validade que essas práticas flertam perigosamente com um certo pensamento mágico. Porque, convenhamos, sem um plano de execução técnica subsequente de altíssima qualidade, acreditar que a simples vibração das palavras afirmativas no ar vai de alguma forma mística dobrar a física do mercado de capitais a seu favor, beira bastante a ilusão. Então, qual é o grande resumo da ópera aqui? O ponto crucial é saber extrair o valor monumental da obra sem cair em absolutismos limitantes. O material analisado não é, e em nenhum momento tenta ser, um manual técnico definitivo sobre investimentos complexos, taxas de juros ou macroeconomia. O seu verdadeiro e inegável poder está em servir como o antídoto mais eficaz possível contra o conformismo passivo. A grande lição que fica, o maior ganho de todos, é essa capacidade de transformar a postura mental de alguém que está apenas sobrevivendo na defensiva, reagindo com medo aos boletos e ao fim do mês, em alguém que atua ativamente na ofensiva como um criador formidável de valor para a sociedade. Contudo, esse salto comportamental precisa obrigatoriamente se aliar à competência técnica, ao estudo contínuo e à resiliência estratégica que o mundo corporativo real, implacável como é, vai exigir de você. O que nos leva ao último pensamento para sintetizar toda essa nossa exploração imersiva de hoje.
O domínio financeiro verdadeiro, duradouro, talvez exija que a gente viva diariamente dentro de um paradoxo muito particular. A necessidade de acreditar fervorosamente que se controla 100% de tudo que acontece dentro da própria mente, ao mesmo tempo em que se respeita profundamente o fato de que nós controlamos quase nada das forças impiedosas do mercado externo. Fica então a reflexão final. Onde termina a responsabilidade mental inegociável do indivíduo de manter o seu termostato sempre regulado para a abundância e onde começa a necessidade absoluta de competência técnica, estratégia e compreensão estrutural do mundo ao seu redor? No fim das contas, é o equilíbrio fino entre o pensamento interno e a capacidade externa de execução que vai definir os resultados de uma vida inteira. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise aprofundada com a gente. Continuem sempre questionando as estruturas e os porquês por trás de cada ideia. Até a próxima